ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos a mais essa reunião. Que eu possa ser com cada um de vocês. Nós estamos vendo sobre o livro de Colossenses. Colossenses ele é um livro pequeno, ele só tem 4 capítulos. Mas é muito difícil você sair do primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele é muito profundo, ele tem muitas coisas que podem nos ajudar em nossa vida. E, embora nós já tenhamos visto várias vezes o capítulo 1, principalmente esse trecho que é muito lido, né, do versículo 13 até o versículo 23. É o trecho mais famoso do livro de Colossenses, mas nós ainda temos mais coisas para extrair desse livro. Então hoje nós vamos ler o trecho do capítulo 1 de Colossenses, versículo 18 ao 23. Mas vamos fazer de maneira mais pausada, extraindo cada uma das palavras que está nesses trechos do versículo 18 ao versículo 23. Amém? O tema dessa semana é Cristo é o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter a primazia. Primazia é aquilo que é posto em primeiro lugar de maneira absoluta, não importa a situação. Essa é a condição de Cristo diante de todas as coisas, ele está em primeiro lugar. E, mediante o que nós vamos ler aqui hoje, eu queria fazer 2 perguntas para os irmãos, para que vocês se autoexaminem. Cristo tem sido a primazia no seu viver? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, você está reconciliado com Cristo? De certa forma, para você estar aqui hoje, as 2 respostas são sim. Um dia, Cristo chegou até você e você foi reconciliado com Ele por meio de sua morte e ressurreição. Quando você crê na obra de Cristo, automaticamente você pega aquela obra que foi feita há 2000 anos atrás e traz para você hoje. Você assume como sua e Cristo chancela por meio do Espírito Santo. Agora aquela obra que foi feita no passado, ela tem um efeito no presente, na sua vida. E você se reconcilia com Deus por meio daquela obra. E também, por você estar aqui hoje, você deu o primeiro lugar para Cristo. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Poderia estar em 2 festas juninas que nós temos aqui no Guará, deitado na sua cama, na coberta, porque está frio. Você provavelmente teria vários outros amigos, famílias que você poderia estar visitando nesse momento, mas você escolheu estar aqui desfrutando de Cristo. Por outro lado, quando nós nos examinamos mais profundamente, nós descobrimos que nós ainda não estamos totalmente reconciliados com Cristo. Porque no nosso viver diário nos denuncia que nós não damos a primazia a Ele. Veja como as 2 coisas elas andam juntas. Quanto mais reconciliados com Cristo, mais nós damos o primeiro lugar a Ele. E quando nós não damos o primeiro lugar a Ele, significa que nós não estamos ainda totalmente reconciliados com Ele. Essa era a condição dos colossenses. Eles receberam o evangelho de Paulo, mas muitas outras coisas permeavam a mente deles. Muitas filosofias, o gnosticismo. Veja, o mundo hoje, ele nos atrai de uma maneira extraordinária. Coisas boas, o nosso trabalho, a nossa vida social, os debates políticos, sociais. Tudo isso mexe com a nossa cabeça. Mexe com a forma que nós pensamos, não só as coisas do mundo, mas também a Cristo. E quando nós vamos nos deparar e nos examinar, nós percebemos que essas coisas nos tiram da centralidade que é Cristo. Nós damos mais importância às outras coisas que são legítimas, são boas, mas nos tiram de Cristo. Essa era a condição dos colossenses. Por isso que esse trecho do versículo 13 até o versículo 23, ele é muito importante para nós. Porque eles nos trazem de volta a essa posição de darmos o primeiro lugar a Cristo e nos reconciliarmos cada dia mais com Cristo. Amém? No versículo 18, que é o trecho que nós vamos ler, do versículo 18 ao versículo 23, diz assim, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Esse é um princípio muito importante. Cristo, Ele está encabeçando aquilo que nós chamamos de igreja. Que Paulo, ele expressa muito bem em Efésios e traz também em 1 Coríntios o exemplo do corpo. O corpo é algo que ele não funciona sem a cabeça. Recentemente, a maioria dos irmãos sabe, minha irmã ela ficou internada e
foi para a UTI e lá eles sedaram ela. E aí a atividade cerebral dela diminuiu. E com isso, o corpo dela todo descansou. Por quê? Porque a cabeça coordena o corpo. Então, Cristo também coordena todo o corpo. Ou seja, Cristo coordena a cabeça. Cristo coordena a igreja. Sem Ele, a igreja não tem função. Essa é a posição de Cristo. Quando nós entendemos que a igreja não é coordenada por mim, nem pelo Alcides, mas por Cristo, nós damos a devida função de Cristo diante da igreja. A primeira condição que a igreja tem que ter diante de Cristo é se submeter à sua própria vontade. Isso é um princípio importante porque, como eu disse, os colossenses sofriam muitas influências da filosofia. Então, cada um tinha a sua própria opinião. Cada um tinha o seu próprio modo de levar a igreja. Olha, eu acho que a igreja tem que ser assim. Eu acho que a igreja é melhor que ela seja assim. Segundo determinada filosofia, nós vivemos dessa forma. Hoje existem várias variantes do cristianismo. Mas nós não podemos perder a centralidade, que é Cristo. Não importa se você pensa A ou B, mas a centralidade deve ser Cristo. Oh, Senhor Jesus. Ele é o princípio. Veja que coisa forte. Ele é o princípio. Em João capítulo 1, versículo 1, João também fala isso de uma outra forma. Coisas que Paulo resume aqui, nós vamos ler em outros trechos que descreve de uma melhor forma. No princípio era a palavra, ou o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Veja que coisa maravilhosa. Um homem, como nós, de carne e osso, estava no princípio com Deus. Esse era Cristo. Isso é difícil de entrar na nossa cabeça. Como pode? Ele estava no tempo. Como é que ele estava então no princípio? Mas ao longo da leitura nós vamos ver. Ele estava no princípio. E por meio dele foram feitas todas as coisas, como diz aqui. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. E no versículo 16 de Colossenses, Paulo já prediz, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas vieram existir por meio dessa pessoa. Eu fiquei pensando, e tenho pensado muito nisso, quando nós estávamos estudando o livro de Colossenses. E imagina uma história. Imagina, não sei se eu vou usar o melhor exemplo, mas imagina a história da Bela Adormecida. E ó, meu carro, ó. Imagina a história da Bela Adormecida. Agora você tira a Bela Adormecida. Tem sentido? A história da humanidade, tudo que você vê, tudo que existe, o universo, as coisas que são invisíveis a nós, elas só têm sentido por causa de Cristo. Tudo foi criado, um motivo, a motivação de Deus, a centralidade de Deus de falar assim, eu quero criar todas as coisas, é porque Ele queria que Cristo existisse no tempo. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, todas as coisas foram feitas. Se não houvesse Cristo, não existia necessidade de nada. Se você tira Cristo, acaba toda a necessidade de Deus criar o universo. Então, não existiria nada se não existisse a Cristo. Veja a tamanha dependência que tudo que foi criado tem de Cristo. Se você está aqui hoje, você deve a sua vida a Cristo. E tudo o que há na natureza, no mundo, no universo, deve a existência a Cristo. A motivação de Deus é Cristo. Hoje existe um evangelho deturpado que vai falar que a motivação de Deus ao criar todas as coisas é você, mas não é você. A motivação de Deus ao criar todas as coisas é Cristo. Oh, Senhor Jesus. Continuando. Ele é o primogênito de entre os mortos. E no versículo 13,
Perdão, no versículo 15 diz: Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de duas coisas. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, tudo foi feito por meio dele. E a palavra primogênito, na Bíblia, ela tem dois sentidos particulares. Um é o primeiro que nasceu mesmo. Eu não sou o primogênito da minha família, porque eu tenho uma irmã mais velha. Mas, ao mesmo tempo, por eu ser homem, eu sou o primogênito, porque eu levo a maior honra. O homem, na Bíblia, levava a maior honra. Então, Cristo, ele não só veio antes de todas as coisas, mas ele leva a maior honra de todas as coisas criadas. E de todas as coisas que foram mortas também. Ele foi o maior honrado que desceu ao maior abismo. Cristo, ele inicia a antiga criação, tudo que foi criado, quando você lê Gênesis 1, 2 e 3, tudo que foi criado inicia-se por meio de Cristo. E a nova criação, o novo nascimento, que se inicia a partir do Novo Testamento, também se inicia em Cristo. Você faz parte de qual criação? Das duas. Você foi criado junto com todas as coisas, mas quando você crê em Cristo, você recebe uma nova vida, um novo nascimento, uma nova estrutura, não física ainda, mas espiritual. Então, na Bíblia, ela divide em 3 etapas. A primeira etapa é a raça criada. Deus criou Adão e Eva, Adão pecou, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Essa é uma história que todo mundo conhece. Depois, no capítulo 12, ele chama Abraão. Ele escolhe uma pessoa para iniciar uma raça, que nós chamamos de raça chamada. Uma raça que foi chamada por Deus para expressá-lo aqui na terra. E para que essa raça chamada os judeus, os israelitas, expressassem ele aqui na terra, ele criou a lei. Mas a lei era insuficiente para que o homem expressasse a Deus. Então, ele vem em forma de homem por meio de Cristo e cria uma nova criatura que nas cartas de Paulo ele chama de nova criação, nova vida. Nós recebemos hoje essa nova vida. Nós estamos nessa terceira fase. E nessa terceira fase é possível expressar a Deus. Finalmente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Senhor Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Veja, aqui ele fala, eis que se fizeram novas. Aqui ele está falando de você que recebeu a Cristo. Todas as coisas se fizeram novas. Mas isso vai se desenvolvendo por meio do crescimento da igreja. E no final de todas as coisas, lá em Apocalipse 21, o que fala? Desculpa, irmãos, estou com alergia. Oh, Senhor Jesus, capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, primeiro começou em nós, dentro do nosso espírito. Tudo se fez novo aqui dentro. Mas um dia as coisas que estão fora serão feitas novas. Ou seja, começa com a nova criação e termina na antiga criação. Essa é a forma com que Deus trabalha por meio de Cristo. Ele quer encher toda a terra com a sua expressão. Continuando no versículo 18. Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Oh, Senhor Jesus. A primazia é algo tão difícil de nós entendermos. Nós devemos dar a Cristo o primeiro lugar em todas as coisas. Mas isso é muito difícil de nós praticarmos no nosso dia a dia. Porque nós sabemos fazer muitas coisas por nós mesmos. Recentemente eu tirei os 4 sisos. Aí eu descobri que eu não sei escovar o dente, porque eu escovo e ainda continuo com sujeira, porque tem novos lugares para entrar sujeira. Talvez eu nunca dependesse de Cristo para escovar os dentes. Mas agora eu tenho que depender. Talvez. Veja como são coisas banais.
Mas Cristo, Ele quer ter a prioridade em todas as coisas. Sendo bem sincero com os irmãos, dificilmente eu dou a primazia a Cristo. Eu sei fazer muito bem as coisas. Eu sei o que eu estou fazendo. Então eu deixo de lado Cristo e sigo a minha própria regra. Mas não é isso que Cristo deseja. Cristo deseja que eu dê a primazia a Ele. E as coisas feitas segundo Cristo nem sempre são de acordo com a nossa vontade. Mas elas são segundo Cristo. Oh, Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Senhor Jesus. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui no versículo 19 diz, em Colossenses, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude é outra palavra difícil de explicar. É a expressão máxima de algo. E como você vai expressar Deus que é infinito, Ele tem todas as coisas? Tudo é expresso por meio de uma pessoa, Cristo. Só que para você compreender Cristo, você não consegue sozinho. E aqui, em Efésios, ele dá uma dica. Ele fala, você deve compreender com todos os santos. E aqui ele fala da altura, da largura, do comprimento, da profundidade. Tomando como exemplo a profundidade, vocês viram essa semana o submarino que explodiu? É tanta pressão no fundo do mar, nem é o ponto mais baixo do mar. 3.000 metros. O mar conhecido é até 13.000 metros. Mas com 3.000 metros, mesmo um negócio feito para resistir, ele não aguentou a pressão e virou nada em segundos. Milésimo de segundos. 0,2 milésimo de segundos. Dá nem para piscar. De tão forte que é a pressão. Conhecer Cristo também é assim. Quando você vai para muito alto também, né? No avião nós temos a... Como é o nome? Me fugiu agora. Pressurização. Se o avião não está pressurizado, ninguém consegue respirar lá em cima. Porque o ar é muito rarefeito. Conhecer a largura, o comprimento, a profundidade, a altura de Cristo, nós conseguimos galgar bem até certo ponto sozinhos. Mas depois de um tempo nós precisamos dos irmãos. Porque vai ficando mais alto, vai ficando mais alto, vai ficando mais profundo, a pressão é maior. A vida de um cristão é assim. Os sofrimentos, eles fazem com que nós busquemos mais a Cristo nas maiores profundidades. Quando nós sofremos, né, a nossa irmã Andressa está com o seu marido ali hospitalizado. É uma sensação de pressão, não é, minha irmã? Muita pressão. Por quê? Porque você se sente ali como aquele submarino, recebendo pressão. Mas ali você conhece o amor de Cristo. E aí o amor de Cristo vai dissipando toda essa pressão. Você conhece Cristo nas profundezas. Todos que já experimentaram isso sabem do que eu estou falando. Nós temos que conhecer a Cristo. Cada dia mais. Né? Quando nós oramos, eu quero te amar mais, meu Senhor. Para amar mais o Senhor, nós precisamos conhecê-lo mais. E para conhecê-lo mais, nós precisamos de cada um dos irmãos. Sozinhos nós não conseguimos. Oh, Senhor Jesus. Então, a plenitude do versículo 19 é exatamente isso. A expressão de todas as coisas que Deus é. É como se tivesse lá o sol, mas você não consegue tocar no sol, mas você sente o calor do sol. A expressão do sol é o calor. É o raio de luz. A expressão de Deus veio por meio de Cristo. Deus é amor, mas a expressão do amor é por meio de Cristo. Deus é luz, mas a expressão de luz é por meio de Cristo. Versículo 20. E havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Veja, existia um problema, não só nessas coisas visíveis, mas nas invisíveis também. Nos céus existia um problema. Existia uma necessidade de reconciliação.
E a reconciliação veio por meio do sangue de Cristo. Romanos capítulo 5 nos traz uma passagem que nos encoraja muito. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, nós somos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, a verdadeira reconciliação. Veja, não é tão ruim quando você briga com alguém, fica com um negócio esquisito, fica uma acusação na sua consciência, no seu coração, fica apertado. Quando você se reconcilia, parece que tirou aquele peso. Agora imagina Deus que estava com um problema com toda a sua própria criação. Imagina o peso que Cristo carregou na cruz, recebendo toda a acusação, não só dos homens, mas dos céus também. Levou consigo toda a acusação para que houvesse a reconciliação. Hoje nós já estamos reconciliados. Não tenha medo de se achegar até Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 21, voltando lá para Colossenses. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a condição que Cristo nos coloca diante de Deus. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus vem lá para nos liquidar. Você é um ser humano pecador. Mas quando ele chega, ele encontra um santo, um inculpável e um irrepreensível. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque nós aceitamos para dentro de nós a obra de Cristo. No Senhor Jesus. Em Efésios, 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem. Não vivam mais para si mesmos. Por isso que nós temos que dar a primazia para Cristo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja que complemento maravilhoso desse versículo que nós já lemos anteriormente. Cristo morreu por nós, para que nós não vivemos mais a nossa antiga vida, mas uma nova vida com Cristo. Senhor Jesus. E, por fim, em Efésios, capítulo 2, versículos 12 ao 22. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos à aliança da promessa, não tendo esperanças e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus. Vós, que antes estáveis longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a nossa condição hoje. Dia a dia nós vamos sendo edificados, e essa habitação de Deus dentro de nós vai sendo expresso para as outras pessoas. Por um lado, individualmente. Por outro lado, coletivamente. Quando nós nos reunimos como igreja, nós expressamos a Cristo para as outras pessoas. Então, é nosso privilégio hoje nós estarmos nessa posição. Nós somos reconciliados com Deus. E por nós termos sido reconciliados com Ele, nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida não é mais para nós darmos prioridade às nossas próprias coisas, mas para nós darmos a prioridade a Cristo. Quanto mais nós priorizamos a Cristo, mais Cristo cresce em nós. Amém? Vamos compartilhar em pequenos grupos. Senhor Jesus.